Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Luz e Amor. Meu nome é Vera Lúcia. Hoje nós vamos falar da lição 30 do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico e Emmanuel. O tema: Para vencer o mal. O trecho: Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. São palavras de Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 12, versículo 21. Antes de iniciarmos os comentários, eu convido a todos para a nossa prece de abertura. Fechando os nossos olhos, vamos pedir a nosso Mestre Jesus luz, força e sabedoria para conduzir as nossas vidas e a nossa tarefa de hoje de forma harmoniosa e tranquila. Para que cada lar seja visitado neste instante e que os espíritos familiares, anjos da guarda, estejam pousando a mão sobre a cabeça daqueles que nos escutam para retirar tudo aquilo que não serve mais e trazer a tranquilidade necessária para que possam absorver os ensinamentos de hoje. Que Jesus nos ampare. Assim seja, graças a Deus. Emmanuel, ele é sempre muito rico em seus comentários sobre o Evangelho. E desta vez não é diferente. Nessa lição, ele vem nos falar da sutileza dos nossos pensamentos. Porque quando falamos do mal, já vem à nossa cabeça a imagem de uma entidade, é um ser que nós criamos. Vamos refletir um pouco. Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares, sabe de tudo. Então, se falamos do bem, que Ele é puro amor, Ele não pode estar indiferente aos eventos que denominamos de mal. Ora, mas então de onde vem isso? Nós somos criados simples e ignorantes. E a nossa ignorância nos faz, algumas vezes, dependendo da nossa etapa evolutiva, ignorar as leis de Deus. Elas estão na nossa consciência, mas nas nossas primeiras romagens aqui na Terra, simplesmente, ou em outro planeta também, nós simplesmente nos preocupamos apenas em sobreviver. É algo muito tênue essa divindade, essa ligação com o nosso Pai. Conforme vamos crescendo, nós temos oportunidade, através das lições da natureza, através dos profetas, de várias situações do Cristo, o governador do nosso planeta, que veio aqui para exemplificar este amor e as leis de Deus. E nós ignoramos. Por que denominamos ignorância? Pessoas inteligentes, elas também ignoram? Como assim? Quando falamos de ignorância, é porque neste perfil, com este olhar, nós compreendemos que podemos aprender, podemos mudar. Falamos de Emmanuel, e quando lemos o livro há 2000 anos, recordamos que ele teve oportunidade, ele era uma pessoa inteligente, era um senador romano, mas naquele momento ele ignorou o convite do Cristo. Hoje é outro momento. Ele optou por outra estrada. Isso posto, nós vamos comentar um pouco sobre a visão da ciência sobre o mal.
Ora, mas a ciência também pesquisa isso? Sim, porque determinadas ações que acontecem no cotidiano de todos nós nos chocam em qualquer tempo da história. Quando alguém, por exemplo, entra numa escola e atira nas pessoas, ou alguém aparentemente calmo acaba se envolvendo com um crime e outras coisas mais. Então, como acontece isso? Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade da internet, maravilhosa, mas quantas vezes ela é utilizada como um instrumento para prejudicar a vida de alguém através do cyberbullying? E como acontece isso? Se depois de tantas encarnações, de tantos exemplos, por que nós ainda não assimilamos este aprendizado? Ora, eu me pergunto isso também algumas vezes. Porque mesmo falando aqui para vocês, claro que eu estou na mesma estrada, buscando também uma formação contínua, um crescimento espiritual. Então, segundo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, a raiz de todos os nossos equívocos é o orgulho e o egoísmo. É a raiz. Quando falamos de vaidade, quando falamos de inveja, quando falamos de ciúmes, a raiz está nestas duas questões. E nós criamos deuses aí à nossa semelhança. E acreditamos, quando eu falo de deuses, é Apolo, Zeus, Mercúrio e outros mais. A ciência pesquisa esta questão do mal, como eu falei, para compreender se há possibilidade de trazer um recurso, um medicamento para essa questão. É possível? E diante dos estudos da neuropsicologia, foi verificado o quê? Que nós, por exemplo, há 3 fatores aí que interferem nessa questão. Um deles é a questão da nossa visão. Nós visualizamos e arquivamos imagens. Quando são de objetos, há uma área ali do cérebro que a gente arquiva. Quando é um semelhante, ou seja, um ser humano como nós, é outro setor de arquivo. Ok. O outro fator é o espelhamento. Eu preciso ver refletido no outro as minhas emoções, ou que se denomina bastante conhecido. Hoje fala-se muito disso, empatia. Precisa ecoar. A questão é que algumas vezes ecoam coisas boas e coisas ruins. Semelhante atrai semelhante. E o outro fator é o intelectual. Porque, por exemplo, se eu estou vivendo numa cultura onde é colocado desde criança, mulher não é gente, tal cor não é gente, determinada religião não é gente. Então, quando eu vou agir com essas pessoas, elas saíram do setor onde eu qualifico como humano e passaram para o setor que eu qualifico como objeto. É o que nós denominamos de coisificação. Eu deixo de tratar o outro como uma pessoa e passo a tratar como objeto. Daí vem expressões como mulher objeto, ou a pessoa é descartável, e é mesmo. Porque se eu não tenho esse sentimento, esse conjunto, ele não está funcionando, como é que fica? Mas nós sabemos que além do meu corpo,
desse órgão físico existe a parte espiritual. E essa parte espiritual, que é onde está ali o orgulho e o egoísmo, ela é alimentada pelas várias vivências que eu tenho. Ou seja, é o pensamento que está refletindo o espírito. Ele é um reflexo desse espírito ali, habitando esse corpo há tanto tempo. E quantas vezes eu me deixei levar pelo preconceito? E quantas vezes eu permiti que os meus impulsos me colocassem em situações complicadas? Porque, como eu disse, quando começamos a conversa, que nós acreditamos que o mal é uma entidade. Mas nessa lição, Emmanuel nos alerta para tomar cuidado com o mal que vive em nós. E como se reflete isso? Na maledicência. Naquele elogio que eu faço para alguém, mas não é de coração. Quando eu sorrio para uma pessoa, mas não, o brilho não chega nos olhos. Quando eu procuro, alguém me pede um favor, solicita uma ajuda e eu vou adiando. Porque eu não vou com a sua cara. Eu não estou afim. Também, quando eu sou omisso, e nós algumas vezes nos colocamos da seguinte forma: olha, eu não tenho nada com isso, cada um no seu quadrado, mas nós somos de origem ali dos primatas e desde esse período nós descobrimos que precisamos somar, nos unir para poder vencer as adversidades. Então essa sutileza desse mal está exatamente nas nossas posturas não éticas no dia a dia. Quando calamos, quando devíamos falar ou quando falamos demais. Nossa, Vera, mas isso é muito complicado. É desafiador, sim, e viver é isso. Mas chegamos a um ponto em que há necessidade no trabalho, e a gente escuta bastante, de um processo de humanização. Ora, mas o que é isso, humanização? É buscar a nossa essência, os nossos valores de benevolência. Quando nós fazemos o bem, uma luz se acende em nós. As nossas possibilidades se multiplicam. Vejam, nós estamos vivendo um momento singular, desafiador. E se permitirmos que esse mal se enraize, quando nós estamos em casa, principalmente se não temos ali uma ocupação, um propósito, nós ficamos olhando para a pessoa e procurando defeito. Mas ele deixou aquela toalha ali na mesa de novo. Ele não levou o copo para o lugar que tinha que levar. Tá me olhando por quê? Nós vamos caçando confusão. Nós somos ótimos para isso. E não contentes em caçar confusão conosco, a gente caça confusão com os outros. Repara no vizinho, escuta no vizinho, o que fulano fez. Como eu falei, da questão da rede social. Ali o anonimato, ele permite com que as pessoas falem sem freio inibitório. Não reflete nas consequências do que está falando, do que vai prejudicar alguém. Olhamos uma foto e já tiramos conclusão, mas a foto é algo parado, inanimado. Eu não sei o contexto. Qual é o contexto dessa foto? É real? Eu conversei com a pessoa para saber realmente o que aconteceu ali. E por conta dessas coisas, dessas precipitações de julgamento, pessoas já foram mortas, escolas já foram fechadas, famílias foram destruídas.
Nós somos apegados. Eu já contei aqui para vocês de amizades que foram desfeitas por uma fita. Porque eu não queria, a pessoa não queria emprestar a fita para o outro. Eu não queria dividir o bolo com fulano. Então, Emmanuel nos traz um alerta, que não adianta sermos meio bons. Precisamos ser bons inteiros. E isso demanda trabalho. Neste instante, precisamos estar alertas. Cuidado com as notícias constantes. Se afastem um pouco. Sim, temos que estar informados, perfeito. Mas não acorrentados nem ao celular e nem à TV. Vamos focar nas coisas boas que acontecem? E se vocês falarem para mim que nada acontece de bom, observem. Temos alimento, uma cama para dormir, uma renda, uma casa para voltar, amigos. O anjo da guarda não pediu demissão, continua ali firme e forte. Deus, até falar o nome dele dá alegria. Então temos muitas coisas. Como vencer o mal? É através do bem. Então, praticando o bem. Mas as pessoas não reconhecem. Olha, se Deus fosse esperar nosso reconhecimento. Fazemos por nós. Começa como um dever. Sem dúvida nenhuma, começa com um dever. Olha, eu vou fazer isso para ver se eu ganho um lugar lá numa colônia espiritual, ou um pedacinho de nuvem, para quem é católico. Então, a gente começa com um dever, até pela educação que nós recebemos. Quando os nossos pais nos orientam, seja bom, não me dê trabalho na casa de fulano. E perguntar, eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que a pessoa me dissesse essas palavras? Agisse dessa forma? O que acontece bastante também é a exposição do outro, a humilhação. E nós vemos diversos, eu escuto bastante isso. Olha, eu tenho medo do que os outros vão pensar. Então, esse peso desse julgamento é algo sério, que nos aprisiona e não nos deixa viver. Que possamos ser livres com a liberdade que Deus nos deu. A maior é a do pensamento, a outra é das nossas escolhas. Que possamos ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Eu ouvi essa frase no filme do Fred Mercury e achei fantástica. Então, em tudo nós vamos encontrar ensinamentos edificantes, porque Deus está em tudo e em todos os lugares. Será que aquela pessoa ela só tem defeitos mesmo? Ela não tem nenhuma qualidade? Ora, mas ela é filha de Deus. E filho de peixe, peixe é. Então, onde está a luz daquela pessoa? E cabe a nós, cada um de nós, sermos multiplicadores desta luz, levarmos esperanças. Às vezes alguém vem nos contar alguma coisa, o coração ali tá fragmentado, esperando uma palavra, esperando uma motivação. E nós estamos mais preocupados em quem postou, quem é o seguidor, se fulano se separou, se está junto. E deixamos de nos preocuparmos, acolher, uma preocupação de acolhimento, de olhar o outro. E estamos precisando tanto disso. Assistindo o filme A Liga da Justiça, uma frase ali para mim foi bem marcante. O vilão, ele colocou que
as pessoas, os monstrinhos ali que ele tinha, eles se alimentavam do medo. E o medo, ele tem sido constante para nós. É importante combatermos esse medo, mas eu só vou combater esse medo na confiança de que Deus está conosco. E além disso, todos nós temos talentos para colaborar para que a luz exploda, que a luz vença. O mal não vai vencer. Só existe o bem. Só existe a luz. Não, Vera, você tá com óculos cor-de-rosa. Essas pessoas, todos esses que tomam decisões equivocadas, eles vão ser convidados pela lei de causa e efeito. Não tem jeito. Vai retornar. Não há, como diz o Evangelho, a porta é estreita. Então, se tomamos atitudes, maltratamos a pessoa através de palavras, de ações, o olhar, quando desprezamos, várias situações. Então, vamos começar a perceber essas sutilezas. Nós estamos sendo convidados à paciência, que é a ciência da paz. E tem sido assim, ufa, o que é isso? Isso é um artigo de luxo. Porque, claro, como somos imperfeitos e ainda estamos, nem sei se na infância, alguns na infância, outros ali na adolescência, adolescência rebelde, a gente quer sair gritando. Eu não aguento mais. Olha, aí Deus nos olha compassivamente e acredita em nosso potencial e nos dá novas chances. E aparece alguém para apoiar. E é isso que nós estamos precisando, uns dos outros. Mudar o nosso pensamento, a nossa sintonia, não sintonizar com coisas ruins e erradas. Se vem um pensamento negativo, contrapõe com alguma coisa boa. Eu sei que muitos perderam pessoas muito queridas, mas essas pessoas são além do momento dessa perda. Elas são risos, elas são exemplos, elas são boas memórias. Foquem nas boas memórias. Foquem naquilo que nos faz ter propósito nesse mundo, porque não foi por acaso que nós estamos aqui neste momento, neste local. E precisamos combater o mal com o bem. Eu vou finalizar a minha fala dizendo que precisamos aprender a peneirar, a ser seletivos em nossas escolhas. Creio que esse é o aspecto mais importante, se preservar, mas sem deixar de lado essa humanidade, essa característica tão especial que nos mostra que nós somos filhos de Deus. Pensando em filhos, vou falar da mãe, nossa amada Mãe Maria. E é ela que eu vou mentalizar e convidar para a nossa prece de encerramento. Salve, Rainha, essa mãe maravilhosa. Mãe de misericórdia, vida e doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, porque fomos expulsos de outras escolas, mas tivemos a misericórdia do Pai para estarmos aqui. E nós imploramos a Ti que sejamos dignos das promessas do Cristo, que cada lar seja abençoado com a sua presença, com a sua falange, para retirar tudo aquilo que não serve mais, para que as pessoas encontrem no seu amor
na sua doçura, o aconchego e a força necessária para driblar as adversidades, para crescer, que o luminoso que há em nós brilhe. Nós somos luz, nós temos luz, nós emitimos luz. Nós não somos vítimas, nós somos filhos da luz. E como luz, nós possamos espargir, ou seja, distribuir esta luz em ações. Para nós, pratiquem também o auto-perdão. Se perdoem, mas procurem essas estratégias de renovação. É isso que o momento nos pede. Sim, eu sei. Há dias que parecem muito longos, há dias que nós duvidamos, há dias em que nós queremos, tal qual criança, somente chorar. Mas não se esqueçam, todos nós temos um anjo da guarda. Todos nós temos um Pai infinitamente bom e justo. Liga o seu Wi-Fi, a sua oração, e o recurso vai vir. Ele vem. Nós pedimos vibrações por cada um, pela transitória Casa do Caminho, pelo Lar Espírita Luz e Amor, por todos os colaboradores encarnados e desencarnados, porque muitos desafios estão também nas casas de cada um. E, sem dúvida nenhuma, vamos terminar agradecendo. Agradecendo porque, quando falamos que o mal não merece comentário, nós comentamos sim. Olha, eu vi, aconteceu, mas isso não nos cabe mais. E é muito bom quando não nos cabe mais. Não podemos ignorar determinadas atitudes, mas podemos fazer diferentes, sermos diferentes. E quando nos fortalecemos e acreditamos, nada vai nos impedir de colher felicidade, momentos felizes em nosso planeta, dentro das nossas possibilidades. Então, que o divino que habita em mim saúde o divino que habita em vocês. Que possamos nos proteger de pensamentos, de ações que nos distanciem do Pai. Que possamos realizar coisas boas para nós e para o próximo. E assim, seguirmos com Cristo e em Cristo. Boa noite, obrigada. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus.